Você pode não ver, mas eles estão em toda parte. No ar que você respira, na água que você bebe, na sua pele e até dentro de você. Micro-organismos existem há muito tempo e continuam dominando o mundo em silêncio. Mas como essas criaturas invisíveis controlam a vida na Terra? E talvez até o nosso destino? O que aconteceria se todas as bactérias do planeta desaparecessem? Ou pior, se elas se voltassem contra nós? Prepare-se para uma jornada ao mundo invisível, onde os verdadeiros donos do planeta não são os humanos. Desde as profundezas dos oceanos até as alturas da estratosfera, os micro-organismos colonizaram cada canto do nosso planeta. Eles são os arquitetos invisíveis da vida, moldando ecossistemas e influenciando o curso da evolução. Existem micro-organismos que prosperam em condições extremas, bactérias que vivem em fontes termais a temperaturas acima de 100 graus Celsius, arqueias que sobrevivem em ambientes altamente salinos e até micróbios que resistem a níveis de radiação letais para qualquer outro ser vivo. Estima-se que apenas uma pequena fração das espécies microbianas tenha sido identificada. A cada nova expedição científica, descobrimos formas de vida que desafiam nosso entendimento sobre os limites da sobrevivência. Existem mais bactérias no nosso corpo do que estrelas na nossa galáxia. Temos pelo menos 39 trilhões de micróbios no nosso corpo e entre 200 e 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Micro-organismos desempenham papéis essenciais nos ciclos biogeoquímicos que sustentam a vida na Terra. Sem eles, processos fundamentais como a decomposição da matéria orgânica e a fixação de nitrogênio seriam impossíveis. No solo, bactérias e fungos decompõem matéria orgânica, liberando nutrientes essenciais para as plantas. Nas raízes, bactérias fixadoras de nitrogênio convertem o gás nitrogênio em formas utilizáveis, permitindo o crescimento vegetal. Sem esses processos invisíveis, a produtividade agrícola seria drasticamente reduzida e os ecossistemas naturais entrariam em colapso. A resiliência dos micro-organismos levanta uma questão intrigante. Poderiam formas de vida semelhantes existir em outros planetas ou luas do nosso sistema solar? A busca por vida além da Terra é uma das maiores empreitadas da ciência moderna. Embora não tenhamos evidências definitivas de vida microbiana em outros planetas ou luas do nosso sistema solar, diversas missões espaciais têm investigado essa possibilidade, concentrando-se em locais que apresentam condições que poderiam ter favorecido o surgimento de vida. Marte, o planeta vermelho, tem sido um foco central na busca por vida extraterrestre. Evidências geológicas indicam que, no passado distante, Marte possuía água líquida em sua superfície, um ingrediente essencial para a vida como conhecemos. Missões como o rover Perseverance, da NASA, estão explorando o solo marciano em busca de sinais de vida passada, coletando amostras que serão analisadas em futuras missões para identificar possíveis microfósseis ou bioassinaturas. Europa, uma das luas de Júpiter, apresenta um oceano subterrâneo sob sua crosta de gelo, aquecido por forças gravitacionais. Esse ambiente isolado poderia abrigar condições favoráveis para a vida microbiana. Missões futuras, como a missão Europa Clipper da NASA, têm como objetivo investigar a composição da crosta de gelo e a química do oceano subterrâneo, buscando sinais de atividade biológica. Encélado, uma lua de Saturno, também possui um oceano subterrâneo e é conhecido por jatos de água que ejetam material da crosta gelada para o espaço. Esses jatos podem conter compostos orgânicos e partículas que indicam a presença de água líquida em contato com fontes de energia. A análise desses jatos poderia fornecer pistas sobre a habitabilidade de Encélado e a possibilidade de vida microbiana em seu interior. Vênus, com sua atmosfera densa e temperaturas extremas, foi considerado um ambiente inóspito para a vida. No entanto, recentes descobertas de fosfina em sua atmosfera levantaram questões sobre a possibilidade de processos biológicos desconhecidos, embora a presença de fosfina não seja uma evidência direta de vida. Ela sugere que processos químicos desconhecidos podem estar ocorrendo, possivelmente relacionados a atividades biológicas. A busca por vida microbiana em outros corpos celestes continua sendo um desafio científico. As condições extremas desses ambientes exigem tecnologias avançadas e missões especializadas para detectar sinais de vida, se existirem.
Enquanto exploramos os mistérios do cosmos em busca de vida além da Terra, é fascinante refletir sobre a complexidade da vida que já habita nosso próprio corpo. Micro-organismos invisíveis desempenham papéis cruciais em nossa saúde e bem-estar. Agora, vamos mergulhar nesse universo microscópico que coexiste conosco, revelando como esses seres diminutos influenciam nossa biologia e nossa saúde. Dentro de nós, uma comunidade invisível e vibrante de micro-organismos coexiste conosco, desempenhando papéis fundamentais em nossa saúde e bem-estar. Estima-se que o corpo humano abrigue cerca de 40 trilhões de bactérias, um número comparável ao de nossas próprias células. Essas bactérias habitam diversas partes do corpo, formando o que conhecemos como microbiota humana. Elas estão presentes na pele, na boca, no trato gastrointestinal, nos pulmões e em outras áreas, cada uma adaptada ao ambiente específico em que reside. O intestino humano é o lar de uma das comunidades bacterianas mais densas e diversificadas. Estima-se que o cólon abrigue trilhões de bactérias que desempenham funções essenciais na digestão e na produção de vitaminas. Essas bactérias auxiliam na decomposição de alimentos, sintetizam vitaminas como a B12 e a K e protegem contra patógenos, competindo por espaço e recursos. A pele humana também é um ecossistema bacteriano dinâmico. Superfícies como o rosto, as mãos e o couro cabeludo abrigam comunidades bacterianas que desempenham papéis na proteção contra micro-organismos patogênicos e na manutenção da integridade da barreira cutânea. Essas bactérias competem com patógenos, impedindo sua colonização, e participam da degradação de substâncias presentes na superfície da pele. A boca humana é um ambiente propício para o crescimento bacteriano, abrigando centenas de espécies que formam a microbiota oral. Essas bactérias participam da digestão inicial dos alimentos, ajudam na proteção contra patógenos e influenciam a saúde bucal, estando relacionadas à formação de placas dentárias e cáries. O trato respiratório superior, incluindo nariz e garganta, também abriga uma variedade de bactérias que competem com patógenos, ajudando a prevenir infecções respiratórias. Essas bactérias desempenham um papel na defesa contra patógenos, competindo por recursos e espaço, e participam da modulação do sistema imunológico local. A presença e o equilíbrio dessas comunidades bacterianas são essenciais para a saúde humana. Elas influenciam o sistema imunológico, a digestão, a produção de vitaminas e até mesmo o humor e o comportamento. Mas e se, de repente, todas essas bactérias desaparecessem? O que pareceria um alívio à primeira vista poderia, na verdade, desencadear um colapso silencioso em nossos corpos e no planeta. Os micro-organismos são os verdadeiros engenheiros da vida na Terra. Invisíveis a olho nu, eles sustentam os ecossistemas, mantêm nosso corpo em funcionamento e até regulam o próprio clima do planeta. Mas e se de repente todos eles desaparecessem? À primeira vista, isso poderia parecer uma bênção, adeus doenças, infecções e pandemias. Mas na realidade, seria o início de um colapso global sem precedentes. No instante em que os micro-organismos sumissem, o corpo humano começaria a entrar em colapso. Nossa microbiota intestinal, formada por trilhões de bactérias essenciais para a digestão e absorção de nutrientes, deixaria de existir. Sem elas, a digestão de certos alimentos se tornaria impossível, levando à desnutrição. Nosso sistema imunológico, que depende dessas bactérias para treinar suas defesas, ficaria desorientado e incapaz de combater patógenos maiores, como vírus e fungos. Doenças autoimunes se tornariam mais frequentes, e a produção de vitaminas essenciais, como a vitamina K e a B12, cessaria, comprometendo a saúde do cérebro e do sangue. Os micro-organismos não apenas vivem dentro de nós, mas sustentam toda a cadeia alimentar. No solo, bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, transformando folhas, animais mortos e resíduos em nutrientes essenciais para as plantas. Sem essa reciclagem natural, o solo perderia sua fertilidade e as plantas começariam a morrer em massa. Sem plantas, os herbívoros pereceriam, levando ao colapso dos carnívoros e de toda a cadeia alimentar terrestre. Nos oceanos, o plâncton microscópico, que produz cerca de 50% do oxigênio do planeta e serve de base para toda a vida marinha, desapareceria. Com isso, os peixes, baleias e outras formas de vida oceânica morreriam de fome. Em poucas semanas, os oceanos se tornariam desertos mortos.
A longo prazo, a própria atmosfera da Terra começaria a mudar. Como as cianobactérias e as algas microscópicas são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, sua ausência faria com que os níveis desse gás caíssem drasticamente. Em poucos meses, a atmosfera se tornaria rarefeita e tóxica, comprometendo a respiração de todas as formas de vida aeróbicas, incluindo os humanos. Sem bactérias decompositoras, cadáveres de animais e plantas mortas se acumulariam por toda parte, sem nunca se decompor completamente. As ruas das cidades ficariam repletas de corpos de animais e matéria orgânica em decomposição parcial. As fezes humanas e animais não se degradariam, tornando o mundo um local insuportável para a vida. Mas e se, ao invés de desaparecerem, os micro-organismos decidissem nos atacar? Se a vida microscópica, que sempre nos sustentou, se tornasse nossa maior inimiga? Os micro-organismos sempre foram nossos aliados invisíveis, essenciais para a vida na Terra. Mas e se, de repente, eles se voltassem contra nós? Se as bactérias, vírus e fungos, que vivem há muito tempo com a gente, decidissem transformar nosso mundo em um pesadelo biológico? O primeiro impacto seria imediato e devastador. As bactérias benéficas do nosso corpo, como as do intestino, que auxiliam na digestão e fortalecem o sistema imunológico, poderiam se tornar agressivas, atacando nossos órgãos e causando doenças fatais. Sem essas bactérias, perderíamos a capacidade de absorver nutrientes essenciais, e uma simples refeição poderia se tornar tóxica para nós. Os vírus, que já são uma ameaça constante, poderiam sofrer mutações rápidas e sincronizadas, desencadeando pandemias que nenhum sistema imunológico humano seria capaz de combater. Doenças incuráveis surgiriam em questão de dias, varrendo populações inteiras. Nem mesmo os tratamentos modernos dariam conta, pois os próprios micro-organismos que usamos para criar antibióticos poderiam começar a fabricar substâncias letais contra nós. O ambiente também se tornaria hostil. Os fungos, que ajudam a decompor matéria orgânica, poderiam crescer descontroladamente, cobrindo cidades inteiras e liberando toxinas mortais no ar. A agricultura entraria em colapso, pois sem as bactérias no solo, as plantas não conseguiriam obter os nutrientes necessários para crescer. Florestas morreriam rapidamente, e a escassez de alimentos levaria a uma crise global sem precedentes. E o mais assustador, nós nunca seríamos capazes de prever isso. Afinal, os micro-organismos sempre estiveram aqui, sustentando toda a vida na Terra. Mas se um dia eles decidissem que já não precisavam mais de nós, estaríamos completamente indefesos. Durante milênios, a humanidade se considerou a espécie dominante do planeta. Construímos cidades, dominamos o fogo, exploramos os oceanos e até mesmo enviamos máquinas para outros mundos. Mas no fim das contas, toda essa grandiosidade é apenas uma ilusão. Porque os verdadeiros senhores da Terra sempre foram os micróbios. Eles moldaram a atmosfera, influenciaram a adaptação de todas as formas de vida e controlam silenciosamente os ecossistemas do planeta. Sem eles, não haveria plantas, animais e muito menos seres humanos. Enquanto nos orgulhamos de nossas invenções e conquistas, esquecemos que nossa sobrevivência depende de criaturas invisíveis, bactérias, vírus, fungos e arqueias. Seres tão pequenos que podem caber milhares dentro de um único grão de areia, mas com um poder tão absoluto que podem decidir o destino da vida na Terra. Se um dia eles decidirem nos abandonar, pereceremos. Se resolverem se voltar contra nós, seremos destruídos. A verdade é que não somos os governantes deste mundo. Somos apenas hóspedes temporários, enquanto os micróbios seguem seu reinado eterno. No fim, tamanho não é documento. Nós podemos ser grandes, mas eles são incontáveis. E quando falamos sobre sobrevivência, adaptação e dominação, é preciso admitir, a Terra nunca foi nossa. Sempre foi. E sempre será. O planeta dos micróbios.